Além de supersticiosos, os russos gostam de uma boa discussão, e isso não seria uma exceção com sua classe intelectual, como já vimos. Estes intelectuais que bebiam das ideias da Europa Ocidental discutiam como e se o socialismo poderia ser instaurado no país de maneira direta, baseando-se em comunidades rurais, evitando assim a fase capitalista da revolução, conforme a teoria marxista expunha. Em linhas gerais, segundo a teoria, a transição para o socialismo geralmente envolve uma etapa de desenvolvimento capitalista, que é o sistema econômico que surgiu após a época feudal. Nesse estágio, os meios de produção são de propriedade privada e a produção visa exclusivamente o lucro, gerando, então, desigualdade social e a exploração. Sendo assim, o socialismo e o próprio comunismo seriam estágios posteriores nesse processo de transição. Sob o domínio dos czares, o Império Russo havia enfrentado problemas graves, incluindo pobreza generalizada, fome, repressão política, servidão e a ascensão de uma corrupta estrutura hierárquica social extremamente desigual, que visava a contínua e brutal exploração das camadas inferiores. Por isso, muitos intelectuais e revolucionários desejavam pular a fase capitalista, pois eles acreditavam que o próprio capitalismo poderia substituir uma elite dominante pela outra, sem melhorar substancialmente a vida das pessoas. Pelo contrário, os ruins seriam intensificados e mais sofrimento seria produzido por um tempo indeterminado. Para uma outra parte, talvez a mais agressiva e radical, esse estágio capitalista era muito bem-vindo, já que a sociedade sofreria ainda mais com uma deterioração, o que causaria tamanho descontentamento e insatisfação, que movimentaria uma gigantesca massa de milhões de homens e mulheres com sangue nos olhos para poder provocar a tal revolução social, destruindo bases antigas para o surgimento de uma nova, claro que ao custo de muita violência e sofrimento. Evidentemente, e é importante que você saiba, que muitos desses homens que pensavam e idealizavam a tal revolução jamais realmente pegariam em armas. Seu comportamento era exclusivo do campo das ideias e da propagação delas. Todavia, nesse mesmo período caloroso de discussões, havia ainda esperanças por parte de intelectuais no velho sistema de propriedade comum, como os teóricos do movimento popular, como Nikolai Danielson, que opinavam que a industrialização do país era algo artificial, imposta pelo Ocidente e que não tinha nenhuma ligação ou identidade com a própria Rússia. Segundo o próprio Danielson, para o povo, o capitalismo significava apenas mais miséria, já que o camponês estaria forçado a pagar mais impostos e estaria sujeito às influências do mercado mundial e sua política externa. Esse posicionamento levou à importante conclusão da necessidade de encontrar um caminho único para o desenvolvimento industrial. Esse deveria estar no tal socialismo agrário, fundamentando toda a sua base econômica na própria economia natural do camponês e de sua atividade. Aqui, a gente vê como a classe camponesa era valiosa para este grupo, assim como para outros era o proletariado. Esse socialismo agrário seria o caminho natural do povo e das comunidades de produção, onde os trabalhadores não trabalhariam para a multiplicação e acumulação de capital, mas apenas e somente para a satisfação de suas próprias necessidades. Danielson, por exemplo, propunha a extensão por todo o país da propriedade coletiva, tornando-a fundamento de produção industrial, onde os próprios trabalhadores e camponeses iriam se naturalmente adaptar-se às suas necessidades. Em outra dissonância estava Valentinovich Plekhanov, a quem é atribuído o título de primeiro socialista russo e pai do marxismo russo. Ele insistia que o país deveria seguir os caminhos de Inglaterra, França e Alemanha, advertindo que um camponês russo estava se dividindo cada vez mais em camponeses burgueses e camponeses pobres, ou trabalhadores, e que as comunidades agrárias não ofereciam nenhuma proteção contra a expansão capitalista. Segundo sua convicção, apenas o proletariado e a própria burguesia constituíam um poder revolucionário capaz de derrubar o regime czarista, através de uma revolução burguesa e não socialista, e que apenas e somente após a caída do czarismo, com o surgimento de uma sólida estabilidade de vida burguesa, o proletariado russo seria capaz de iniciar sua luta política em busca de sua total independência, através da formação de um partido político social-democrata. Outros, como Pavel Borisovich Axelrod, observava com maus olhos os burgueses, considerando-os uma massa compacta reacionária que estaria sempre vinculada à autocracia czarista.
Devido ao capital industrial, esta massa, pensando em seus próprios interesses, iria, com o tempo, levantar barreiras e gerar limitações da liberdade de ação da massa de trabalhadores, barrando sua independência. Foi nessa época, em 1893 exatamente, que chegou em São Petersburgo Vladimir Ilyich Ulyanov. Ali, junto com Julius Martov ou Yuri Osipovich Vissarionovich, trabalharam na importante tarefa de formar círculos marxistas, onde eram instruídos e incentivados a participar de discussões com os teóricos do tal movimento popular. Para Ulyanov, o camponês russo não estava apenas sendo brutalmente explorado pela pressão estatal com seus abusivos e cruéis impostos, mas também a causa da própria expansão dos métodos de produção do capitalismo, que exigia cada vez mais e retornava cada vez menos. Ulyanov buscou uma possível aliança entre o proletariado e os camponeses, que ele julgava vital para derrotar o czarismo. Para fortalecer seu discurso, ele pregava que após a queda da monarquia, o proletariado russo deveria voltar-se ao proletariado mundial. Juntos, levariam a cabo a verdadeira revolução comunista universal, destruindo as classes e as estruturas hierárquicas artificiais. Seus discursos atingiam muita gente, tocando seus corações e fazendo suas cabeças. No entanto, com essa propagação de ideias, Ulyanov distanciava-se ferozmente tanto dos teóricos populistas como dos demais intelectuais ocidentalistas, pois Ulyanov tratava de tomar as teorias econômicas de Marx e aplicá-las modificadas, quando necessárias, adaptando-as às necessidades da realidade do país e do século. Ulyanov, que na verdade era Vladimir Lenin, começava assim com o leninismo a pavimentar seu caminho rumo ao poder de uma nova nação, cuja silhueta, de tom escarlate do sangue trabalhador, começava a vislumbrar-se, ascendendo em um horizonte cada vez menos distante.